Num mundo onde o título, o mestrado, o doutorado, a pós-graduação são tão importantes e às vezes o currículo Lattes chega na frente da pessoa, eu confesso que eu fico meio sem graça de me apresentar diante de vocês aqui sem apresentar nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado e nenhum doutorado. Mas para evitar esse constrangimento, eu criei um título para chamar de meu. E aí eu espero que depois que eu apresentar essas minhas credenciais, a minha fala venha com um pouquinho mais de autoridade. Senhoras e senhores, eu sou especialista na arte de errar. Lato sensu. Tudo começou há muito tempo atrás e na escola. Quando eu tinha uns 8 para 9 anos, mais ou menos, e aí eu fui chamado na lousa para responder uma conta de matemática, uma multiplicação com 2 números. Eu não manjava muito bem do assunto. Mas eu também não tinha medo de errar, então eu fui lá e errei. Errei bonito. Errei 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez que eu errei, a professora bufou, virou o olho, tomou o giz da minha mão e respondeu com raiva na lousa o jeito certo de fazer a conta e o resultado dela. Eu nunca me esqueci do resultado. E o resultado foi o seguinte: desde então, eu nunca mais fui bom em matemática. Mais do que isso, aquilo foi um trauma na minha vida. Eu passei a fugir dos números como o diabo foge da cruz. E também naquele momento eu ouvia um coro gritando dentro de mim que dizia: burro, burro, burro. E desde então, toda vez que eu ouço alguém falar em números, parece que as pessoas estão falando um outro idioma para mim. E aí, o que me sobrou? Me sobrou o mundo das ideias, das palavras, da poesia. Eu comecei a buscar refúgio nesse mundo. E aí eu me tornei o que as pessoas costumam chamar de pessoa de humanas. Eu queria ser artista, ser poeta. Eu queria mergulhar no mundo das palavras e das ideias. E aí, para escolher a minha faculdade, pela minha relação com a poesia, eu decidi fazer letras. Mas meus amigos falavam que eu devia fazer artes cênicas, porque eu era o colega de sala que imitava os professores. E aí, quando eu comecei a fazer letras, eu tinha que pagar a faculdade, eu fui trabalhar de inspetor de alunos. E aí, na escola pública de São Bernardo do Campo, recitando poesia para as crianças no pátio e às vezes visitando algumas salas de aula, eu fui convidado e eu fui estimulado a desenvolver um trabalho voluntário com aquelas crianças. Conclusão: quando eu terminei a faculdade de letras, por eu sentir a necessidade de desenvolver ferramentas teatrais para aquele trabalho, os meus amigos foram para a pós-graduação e eu fui fazer teatro. E é por isso que eu não tenho um título para apresentar para vocês aqui hoje. Mas o fato é que o teatro transformou o professor que eu me tornei tempos depois. Eu comecei a desenvolver a capacidade de lidar com o improviso, com o jogo, de construir na cabeça dos meus alunos o imaginário simbólico que era tão importante, além do fato de eu ser um ator em sala de aula, então às vezes eu assumia algum personagem, tudo mais. E à medida que eu fui me aprofundando nesse universo, estudando teatro, eu conheci a linguagem do palhaço. E aí tudo mudou. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o palhaço é o mais humano dos artistas, pelo menos eu enxergo assim. No circo, nós vemos pessoas fazendo coisas sobre-humanas, desafiando a lei da gravidade, e o palhaço é aquele que cai. O palhaço é aquele que erra, é aquele que falha e que se atrapalha. E aquilo era tão eu mesmo, tão menininho de humanas,
com a síndrome do cabeça de vento, ou a do não esquece a cabeça porque está grudada. Eu sempre fui o menino que deixava os cadarços desamarrados e tropeçava nas próprias pernas. Eu sempre fui a criança que acabava saindo para andar de bicicleta e voltava com o joelho ou com o cotovelo ralado quando tentava fazer uma manobra radical. Eu sempre fui a criança que batia a cara no poste porque estava olhando para alguma coisa mais interessante. Aquilo era muito eu. Eu já era muito palhaço. Mas como professor, não, né? Como professor, eu queria ser perfeito. Eu queria ser certinho. Mas o que me conectava com os meus alunos, na verdade, era quando eu expressava a minha vulnerabilidade. Quando eu falava, pessoal, eu não estou legal hoje, eu preciso de ajuda. Quando eu tropeçava, derrubava alguma coisa, gaguejava. Quando eu fazia alguma coisa errada, quando eu sentava em falso na cadeira, ou em casos de extrema vulnerabilidade, como o caso da maçã perdida. Vocês conhecem pessoas que foram vítimas de bala perdida aqui. Eu fui vítima de uma maçã perdida. Eu estava no pátio com os meus alunos na hora do recreio ou do recheio, a parte mais gostosa que fica no meio. E eu estava lá quando começou a ter guerra de maçã. Sobrou uma maçã para mim. Pegou no olho, arrebentou meu óculos, inchou um pouco. A diretora veio falar, você pode ir na delegacia. Eu falei, eu só quero passar nas salas. E o que eu falei para os meus alunos foi o seguinte, doeu aqui, mas doeu muito mais aqui. Porque eu estou lá embaixo, porque eu gosto de vocês. Meus amigos tiram sarro dessa frase, mas o que podia ter sido uma experiência traumática na minha vida foi uma das experiências mais bonitas que eu já vivi. Porque depois disso, no final do período, eu tinha mais de 200 alunos na porta da minha sala para me abraçar. Aquilo era a vulnerabilidade, aquilo era o palhaço. Eu olhava para a escola e via situações como aquela, violentas. Eu via o imperfeito sem lugar. Eu via as pessoas que não se adequavam aos padrões sofrendo. Eu via a escola doente. E nesse momento eu comecei a refletir sobre o trabalho dos palhaços de hospital. E me veio a seguinte pergunta: se tem palhaço de hospital, por que não tem palhaço na escola? Se às vezes uma escola é tão doente quanto um quarto de UTI. E aí, eu preciso... E foi aí que eu resolvi voltar para a matemática. E aí eu fiz uma conta. Eu peguei a figura do palhaço, mais a do professor, mais a do aluno que não entende a matéria, somei tudo e dividi por 3. E o resultado foi uma nova profissão. A do palhaço aprendedor. O único profissional da educação que é comprometido com o erro e que é pago para aprender. E aí, desde então, eu visito as salas de aula, sentando para vivenciar a aprendizagem com as crianças a partir do caminho do erro. E aí eu tenho percebido o quanto a escola trata o erro como um pecado, como ele é demonizado. Eu acho que o erro deveria ser celebrado. Lógico, uma resposta certa, ela é uma conquista, ela deve ser valorizada. Mas que tal a gente olhar o erro por uma outra perspectiva e pensar que ele pode ser um passo em direção à aprendizagem, e não uma perda, e não uma vergonha. As crianças, hoje em dia, têm medo de errar. Medo de errar traz o medo de arriscar e traz o medo de aprender. Para mim, o medo de errar é uma doença degenerativa.
tão grave quanto muitas outras. E talvez, se essa doença for curada, a gente consiga encontrar cura para doenças muito mais graves, como câncer, por exemplo. E aí eu visito as escolas e quando eu estou em sala de aula, eu busco o erro. No mundo do empreendedorismo, a gente costuma falar de MVP, né? Mínimo produto viável. No mundo do palhaço do aprendedor, ou seja, no mundo do apreendedorismo, nós escrevemos isso errado. Para a gente, é o melhor erro possível. Porque o palhaço aprende a uma metodologia. O palhaço, ele não entra na sala de aula sem pedir licença. Ele faz a mesma coisa que um palhaço de hospital faz. E aí, quando a gente fala de o melhor erro possível, a gente escreveu isso errado. E aí, não sei se vocês pararam para pensar, mas a gente não costuma colocar junto melhor e erro. E o melhor erro possível tem algumas características. Ele é solucionável, ele é identificável, ele é contextualizado. Eu vou começar de trás para frente, porque eu já sou todo errado. Contextualizado por quê? Porque ele precisa fazer parte daquele universo. Porque senão é só mais uma gracinha e toda gracinha pode ser uma desgraça. E aluno que faz palhaçada, todo professor tem. O erro também tem que ser identificável. É quando a criança olha e fala, pera, entendi, está errado. E aí o erro passa a ser solucionável. Porque ela pega o palhaço e encaminha o palhaço em direção ao acerto. E aí, estudos provam que muitas vezes, quando a gente está ensinando alguém, a gente está aprendendo também. Eu já acumulo mais de 1000 horas de voo como palhaço aprendedor, e eu costumo falar que o espetáculo é a aprendizagem. Se as pessoas me perguntam, você entra em sala e faz uma apresentação? Não, o espetáculo é a aprendizagem. Quando a criança se desenvolve identificando um erro do palhaço, conduzindo, elaborando mentalmente o conteúdo para que ele aprenda e para que ela explique de uma forma compreensível e para que ela possa criar empatia com alguém que erra assim como ela. Muitas vezes o erro que o palhaço apresenta é o erro das crianças. E eu já tenho acumulado muitas histórias, muitos momentos bonitos. Meu sonho é levar o apreendedorismo para muitas escolas. Hoje eu já conto com outras 4 palhaças apreendedoras que me ajudam a divulgar essa ideia em 2 escolas. Uma delas é a minha esposa, ela está aqui. E meu sonho é acumular cada vez mais histórias bonitas. Como a história de uma menina do 6º ano, que um dia, quando eu apresentei um erro para ela, ela me disse uma frase que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram e que me deu um frio na barriga. Ela disse, como você é burro! E naquele momento, o menino dentro de mim gritou. Eu voltei no tempo naquela fração de segundos, eu olhei para mim diante do quadro negro, para minha professora, o que eu não sabia é que naquele momento, o nariz de palhaço, essa máscara maravilhosa, já tinha me curado. Eu olhei para mim e falei, fica calmo, vai dar tudo certo. Olhei para minha professora, perdoei o erro dela, porque ele me trouxe aqui hoje. Virei para a menina, sorri, e disse para ela o seguinte, burro? Eu? Não, eu sou especialista em erro. E nesse momento, todo aquele olhar de julgamento da menina foi embora. Ela sorriu, me ajudou a aprender o que era preciso, que era muito mais do que estava no caderno. Ela foi embora feliz e eu também, porque naquele momento foi a defesa da minha tese. E como especialista na arte de errar,
A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a escola precisa tanto de palhaços quanto de professores. Muito obrigado.